E lá vem a segunda temporada de Anéis do Poder. O que é uma incógnita para muita gente, afinal de contas, a série mais cara da história teve uma audiência pífia. A não ser aqueles caras militantes, talvez abastecidos por uma graninha da Amazon, a não ser esses caras, todo mundo criticou o seriado. O público não se interessou por ele. É uma pergunta, né? Por que haverá uma segunda temporada? É tipo o caso Velma, né? Notas tão baixas, audiência tão baixa e já tem até uma terceira temporada confirmada. Só que não é sobre a segunda temporada de Anéis do Poder que eu vou falar. Todo mundo já sabe o que esperar disso aí. Eu quero falar sobre um trailer da primeira temporada. Dá uma olhada. Você ouviu muitas mentiras sobre a Terra-média. Pois bem, isso aqui é um detalhe muito subliminar. Quase subliminar. Mas é um detalhe muito sutil que mostra que essas pessoas não estão distorcendo o trabalho do Tolkien à toa. Não é porque eles não conhecem, não é porque eles não gostam, não é por nada disso. É porque eles sabem mais sobre o trabalho do Tolkien do que a maioria dos leitores do Tolkien sabe. E eu não estou falando aqui de conhecimento enciclopédico, que, sei lá, você fez a proeza de decorar todos os nomes que aparecem no Silmarillion. Você é um fenômeno, né? Você é um gênio. Não estou falando disso. Eu estou falando que eles estão bem cientes da filosofia de Tolkien, da subcriação. E esse trecho de trailer, o final do trailer, de um dos trailers da primeira temporada, mostra isso com muita clareza. E para nós aqui do Nova Gênesis, mostra também a intenção mágica dessa produção. Bom, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou remeter vocês ao conto Folha de Cisco, do Tolkien, que aqui no Brasil foi lançado no livro Árvore e Folha. Esse conto é o único conto alegórico que, conforme o próprio Tolkien diz, que ele se permitiu a alegoria. E aqui a gente vai ver a história de um personagem chamado Cisco, do seu desejo por completar uma pintura que vai se tornando o centro da sua vida, e todos os problemas que ele enfrenta, inclusive lidando com problemas de outras pessoas e com situações das quais ele precisa afastar-se daquele projeto para se dedicar. Eu não vou ler o conto todo, obviamente, eu vou ler apenas o início do conto e o seu final, mas eu sugiro a você que leia. Leia, é um excelente conto, excelente para se compreender o que é que o Tolkien queria dizer, o que é que ele pensava quando dizia coisas sobre subcriação. E aqui a gente vai encontrar o motivo por trás desse pequeno trecho aí no trailer. Bom, o conto começa dizendo que era uma vez um homenzinho chamado Cisco e que ele tinha uma longa viagem para fazer, que ele não queria fazer. Então a gente começa a saber um pouco mais sobre Cisco. Cisco era pintor, não muito bem sucedido em parte porque tinha muitas outras coisas a fazer. Obviamente esse Cisco é o próprio Tolkien, que era escritor, pintor também, mas principalmente era um escritor. A maioria dessas coisas ele achava um incômodo, mas as fazia razoavelmente bem quando não conseguia se livrar delas, o que, na sua opinião, era frequente até demais. As leis no seu país eram bem severas. Havia outros obstáculos também. Por um lado, às vezes, ele era apenas ocioso e não fazia nada mesmo. Por outro, tinha um coração bom, de certa maneira. Você conhece aquele tipo de coração bom. Leva-o a se sentir desconfortável mais do que o levava a fazer alguma coisa. E mesmo quando fazia alguma coisa, não o impedia de resmungar, perder a paciência e xingar, mas para si mesmo. Mesmo assim,
quando fazia, mesmo assim, aquilo fazia com que lhe caísse no colo uma bela quantidade de tarefas de seu vizinho, senhor paróquia. Paróquia quer dizer vizinho, então é o vizinho chamado vizinho, né? Um homem que mancava de uma perna. Ocasionalmente, ele ajudava até outras pessoas de mais longe, se viessem e lhe pedissem auxílio. Além disso, de vez em quando, ele se lembrava de sua viagem e começava a empacotar algumas coisas de um jeito ineficiente. Nessas horas, não pintava muito. Atenção agora. Estava trabalhando em algumas pinturas. A maioria delas era grande e ambiciosa demais para o seu talento. Era o tipo de pintor que consegue pintar folhas melhor do que árvores. Costumava gastar muito tempo numa única folha, tentando capturar a sua forma, o seu brilho e o cintilar das gotas de orvalho nas suas bordas. Contudo, queria pintar uma árvore inteira, com todas as suas folhas no mesmo estilo e todas elas diferentes. Aqui é importante, é interessante a gente perceber, decifrar um pouco da alegoria. Tolkien escreveu várias histórias, né? Escreveu outros trabalhos, além daqueles no universo da Terra-média. E aqui a gente tem, ele fala sobre isso, né? Nem todo mundo conhece, Folha de Cisco, por exemplo, mas aqui ele também está falando sobre a sua maneira de trabalhar. Eu já vi nos canais lacrolas por aí, falando que o Tolkien escrevia mal. Justamente por conta do que ele acabou de dizer, né? Que ele pintava folhas melhor do que árvores, que ele gastava muito tempo tentando capturar a forma, o brilho, o cintilar das gotas de orvalho. É exatamente assim que ele escreve. E essa é a magia do Tolkien. Essa é a magia de um subcriador. Ele quer pensar em cada detalhe, então ou você embarca nisso aí sem fazer juízos de gosto ou mesmo juízos estéticos, você compreende a filosofia dele, compreende a paixão que ele tinha por aquele mundo que ele estava subcriando e participa com ele, ou apenas dê as costas e vai ler qualquer outra coisa que não o deixe enfadado. Mas eu já vi gente falando disso. Bom, essa é a natureza do trabalho dele, a natureza de um subcriador. Então ele diz, havia uma pintura em particular que o incomodava. Atenção, tinha começado com uma folha levada pelo vento. Exatamente o que a gente vê no trailer, né? Uma folha levada pelo vento e se tornou uma árvore. E a árvore cresceu, esticando galhos inumeráveis e lançando as mais fantásticas raízes. Muita gente não sabe, mas o Tolkien escreveu apenas uma frase, sem nenhum conhecimento ainda do que aquela frase significava, mas nessa pequena frase que ele rabiscou ali num certo momento da vida, aparece a palavra Hobbit. Essa é a folha soprada pelo vento. É como o Stephen King fala, né? Que você não tem como saber de onde vem a criatividade. Ele fala isso no livro dele sobre a escrita. O título é esse mesmo, sobre a escrita. Elas apenas vêm, elas vêm no ar, ele mesmo fala, e o escritor é aquele que consegue perceber e capturar esses momentos. Então essa folha balançada pelo vento é a primeira palavra, a primeira ideia, que se transforma numa árvore gigantesca, com raízes fantásticas, né? E aí olha o que ele diz, pássaros estranhos vieram e se instalaram nos ramos, e tiveram de receber atenção. Então, à volta de toda a árvore atrás dela, através das aberturas entre as folhas e frondes, um país começou a se revelar. E havia vislumbres de uma floresta marchando sobre a terra e de montanhas encimadas de neve. Cisco perdeu interesse em suas outras pinturas, ou então as tomou e pregou nas bordas de sua grande pintura. Ou seja, essa história cresceu e começou a envolver todas as outras histórias que ele pretendia fazer e escrever. Até quando ele pretendeu fazer ficção científica, a famosa aposta dele com o C.S. Lewis, né? E era uma história, a ficção científica sobre viagem no tempo, a história estava lá. Ela estava dentro dessa grande árvore. Logo, a tela se tornou tão grande que ele tinha de usar uma escada. Ia de alto a baixo dela, dando um retoque aqui e apagando um pedaço ali. É o que ele faz o tempo inteiro, né? E é o que a gente... as versões e
modificações, alterações que ele vai fazendo na obra. Quando as pessoas vinham chamá-lo, parecia educado o suficiente, embora dedilhasse um pouco os lápis de sua escrivaninha. Escutava o que diziam, mas no fundo estava pensando o tempo todo em sua grande tela, no galpão alto que tinha construído para ela em seu jardim, num canteiro onde antes ele tinha plantado batatas. Ou seja, transformou-se na quase obsessão dele. A mente dele estava sempre naquilo. E as outras tarefas às quais ele se dedicava por conta da sua educação, de sua bondade, ainda que não era uma bondade perfeita, ele mesmo disse que reclamava, e o conto vai seguir por aí, ok? Então entendemos que a folha voando no ar é a ideia original. A palavra que vem sem história, mas que então se transforma numa árvore, e essa árvore se transforma na razão da vida dele. No final, sinto muito, né? Acho que vocês já viram a gente falando sobre spoilers, mas vamos lá. No final do conto, não exatamente o final, mas perto do final, a casa e a pintura são destruídas. Tá? Não vou dizer como, não é por causa de spoiler, não. É só para economizar tempo, mas você pode ver aí lendo o conto. Mas no final vemos o seguinte. Essa foi provavelmente a última vez que o nome de Cisco apareceu numa conversa. Entretanto, Alvin, vocês vão saber quem é, preservou o canto extraviado da pintura. A maior parte dele se desmanchou, mas uma folha bonita permaneceu intacta. Vamos pensar nessa folha, vamos pensar então nesse nome, essa palavra, Hobbit, vamos pensar nela como a semente, a essência que vai se desdobrar. Dentro desta palavra estava tudo aquilo que se tornaria o universo da Terra-média e do Senhor dos Anéis. Quando tudo foi destruído, preservada ficou a folha. Ele não sabe, o Alvin não sabe que tudo começou com essa folha. Então aquela folha, voando provavelmente nas montanhas da escuridão, é a ideia original, é a inspiração original. Você pode discordar de mim, mas se você discordar, você vai ter que ter uma explicação bem melhor do que essa. Do porquê aquela cena, o que ela representa, o que tem a ver. Ele continua, Alvin mandou enquadrá-la. Mais tarde ele a deixou para o museu da cidade e por muito tempo, folha de cisco ficou lá pendurada num recesso e foi notada por uns poucos olhos. Mas finalmente o museu foi incendiado. O que acontece com a folha no final? Quando ela encosta no chão, ela queima. E a folha e cisco foram completamente esquecidos no antigo país dele. Na mesma hora em que você vê essa folha sendo queimada, ouve-se uma voz em off dizendo: você ouviu muitas mentiras sobre a Terra-média. Vamos lá, de quem você ouviu? Lembre-se que não importa quem diz isso para quem na história. Nós estamos falando do trailer. É como os trailers de Matrix 4. Se você quer alguma coisa útil, extrair alguma coisa útil, verdadeiramente útil desses filmes, veja os trailers. Os trailers de Matrix. Eu ainda vou fazer uma exegese dos trailers. Então o trailer, ele significa uma coisa muitas vezes até separada daquilo que a obra em si significa. Então, aquilo é dito para nós, aquilo é dito para o público. De quem nós ouvimos mentiras sobre a Terra-média? Bom, nós só ouvimos sobre a Terra-média de Tolkien, de Cisco. Cisco e sua folha apagados pelo fogo, destruídos, esquecidos. Estão entendendo agora aquele papo de nós vamos melhorar a obra do Tolkien? Nós vamos atualizar a obra do Tolkien? Agora, se Tolkien acreditava que subcriar era no homem a imagem divina, e ele produziu o seu trabalho dessa forma, sob essa inspiração divina, quem é que pretende destruir essa inspiração? Quem é que pretende subverter esta subcriação? Se não os poderes das trevas, se não as forças do mal. Então, escute, não interessa
a audiência de Anéis de Poder. O que interessa é que existe uma guerra, uma batalha do Senhor do Escuro contra as criações de Eru Ilúvatar, o Único.